Você sabia que Jesus curou 10 leprosos? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Olá, crianças! Hoje nós vamos receber aqui, no grande livro, uma pessoa muito especial, a tia Cleide. Ela é professora e ensina a Bíblia para crianças. Seja bem-vinda, tia Cleide. Obrigada! Ela vai contar pra gente uma história bíblica muito legal hoje. Vocês estão preparados? Vamos começar! Há muitos e muitos anos atrás, Jesus estava a caminho de Jerusalém com seus discípulos. Jesus estava sempre andando com eles por muitos lugares. E nessas viagens, ele estava sempre ensinando a palavra de Deus. Quando eles saíam da cidade de Samaria para ir em direção à Galileia, eles entraram em um povoado. E vocês já sabem, né? Jesus estava ficando famoso naquela região, porque ele fazia muitos milagres e maravilhava as pessoas com suas palavras de sabedoria. Então, quando ele se aproximou desse povoado, já começou um burburinho na cidade. Vocês sabem o que eles diziam? Eu sei o que eles falavam. Eles diziam assim: sabem quem está vindo para cá? Jesus, aquele homem que cura as pessoas por onde passa. Isso aí! E todos estavam com muitas expectativas, esperando ansiosos pela chegada do mestre. Ao entrar no povoado, algo totalmente inesperado aconteceu. 10 homens doentes vieram na sua direção. Mas eles não chegaram perto de Jesus e ficaram de longe. Por que eles ficaram de longe, tia Cleide? Porque eles tinham uma doença chamada lepra. Vocês já ouviram falar nessa doença? A lepra, hoje em dia, também conhecida como hanseníase, é uma doença causada por uma bactéria na pele. O maior problema da lepra é que ela é contagiosa. Então, ela passa de uma pessoa para outra. Ah, por isso que eles não chegaram perto de Jesus. Exatamente! Sabe o que eles fizeram? Eles gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós! Quando Jesus olhou para eles, disse: vão se apresentar ao sacerdote. Ué, mas não era Jesus quem curava as pessoas? Por que Jesus mandou eles procurarem um sacerdote? Ah, deixa eu te explicar. Naquela época, as pessoas leprosas ficavam fora da cidade. Mas algumas delas ficavam curadas. E quando isso acontecia, elas tinham que se apresentar ao sacerdote antes de voltar ao convívio com outras pessoas. Por isso, Jesus mandou que elas fossem até ele. Mas, tia Cleide, eles ainda estavam leprosos. Jesus não tinha curado eles. Não estou entendendo. Então, Jesus ama a obediência. E nesse momento, ele deu àqueles 10 homens uma instrução. E assim, como você ficou confusa com essa instrução meio sem sentido, aqueles homens também devem ter achado estranho. Mas Jesus esperava que eles o obedecessem, mesmo que não fizesse sentido. Ah, entendi. Então conta pra gente. Eles obedeceram essa ordem maluca de Jesus? Sim. Você não vai acreditar o que aconteceu. Eles obedeceram a Jesus e seguiram em direção ao templo para falar com o sacerdote. De repente, no meio do caminho, um milagre aconteceu. Os 10 leprosos ficaram totalmente curados. Uau! A obediência é sensacional! Eles devem ter ficado muito felizes.
devem ter voltado para celebrar com Jesus a sua cura e agradecer por esse milagre tão maravilhoso. Mas não foi bem assim que aconteceu. Daqueles 10 homens leprosos que foram curados, somente um deles voltou para agradecer Jesus. Ele veio louvando a Deus em alta voz, se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu. E você não sabe da maior, ele era samaritano. Não acredito! Eu lembro dos samaritanos. Eles não eram amigos dos judeus. Um povo não gostava do outro. Mas eu sei que Jesus gostava de todo mundo. Ele também amava os samaritanos. Sim, e Jesus achou estranho que só um deles tivesse voltado para agradecer. Então, ele perguntou a ele: Ué, cadê os 9 homens que estavam com você e também foram curados? Ninguém veio louvar a Deus e agradecer pela cura? Só você que é samaritano? Depois de dizer essas palavras, Jesus fez o maior milagre na vida daquele samaritano. Agora eu fiquei curiosa. Um milagre maior do que ser curado de uma doença contagiosa? A pior doença daquela época? Que milagre foi esse? Vou te contar. Jesus disse a ele: levanta-se e vá. A tua fé te salvou. É claro, a salvação. Esse é o maior milagre de todos. Com certeza, o samaritano, além de ser curado, foi salvo. A cura física é importante, sem dúvida, mas mais importante é a salvação da alma. A maior enfermidade que o homem pode ter é a alma ingrata. Sim, porque a ingratidão é o oposto da gratidão. A gratidão mostra que a pessoa foi salva. Isso! A pessoa salva louva, glorifica e agradece a Deus por todas as coisas. Nessa história, vimos que aquele samaritano recebeu de Jesus a cura no seu corpo, mas também recebeu a cura interior, que foi o perdão dos seus pecados. A lepra na Bíblia era uma representação do pecado. E Jesus, que é o médico dos médicos, fez um diagnóstico daquele homem e viu que ele também precisava de uma cura na sua alma. Quando ele veio até Jesus para agradecer, Jesus viu que o seu coração, sua alma, estavam curados também. Por isso ele disse: a sua fé o salvou. Impressionante! Jesus é maravilhoso! Ele pode curar nosso corpo e também a nossa alma. Ele é o nosso Salvador. Muito obrigado, tia Cleide, por essa história tão rica. Nós aprendemos muito, não é mesmo, crianças? Espero que você volte logo por aqui. Nós aprendemos muito. Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. Se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia em Lucas 17, de 11 a 19. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você sabia que Jesus alimentou uma multidão só com 2 peixes e um pouquinho de pão? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muito tempo atrás, Jesus andava sobre a terra e por onde passava, ensinava a palavra de Deus e realizava muitos milagres. Onde ele estava, sempre havia uma multidão ouvindo seus ensinos e pedindo oração por cura. Mas mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele era ser humano como nós.
Sentia tristeza, alegria, cansaço. Um certo dia, Jesus estava ensinando a multidão quando recebeu uma notícia muito triste. Um grande amigo seu havia morrido. Puxa, ele deve ter ficado bem chateado. Isso já aconteceu com você? Como você se sentiu ao saber que alguém que você ama se foi? Certamente Jesus ficou abatido naquela tarde. Diante disso, ele resolveu ir para um local mais retirado para ficar um pouco sozinho. Mas as pessoas ficaram sabendo onde ele estava e foram atrás dele. Quando Jesus viu aquela multidão, mesmo estando cansado e muito triste, teve compaixão daquelas pessoas, orou por elas e as curou de suas doenças. No fim da tarde, já anoitecendo, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Mestre, já está tarde e estamos em um lugar deserto. As pessoas estão com fome. Vamos nos despedir delas para que possam ir para suas casas e se alimentar. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Vocês mesmos devem dar comida a eles. Ao que eles responderam: Mas, mestre, aqui tem mais de 5.000 pessoas e nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E agora? 5 pães e 2 peixinhos parece suficiente para uma multidão de mais de 5.000 pessoas? Vamos ver o que aconteceu. Então, os discípulos entregaram a Jesus tudo o que tinham. Ele pediu às pessoas que se assentassem, pegou aquele alimento, deu graças a Deus e entregou aos discípulos para que distribuíssem à multidão. Foi nesse momento que algo totalmente inesperado aconteceu. Os discípulos iam entregando os pães e os peixes às pessoas, mas eles simplesmente não acabavam. Até que todas aquelas pessoas comeram até ficarem satisfeitas. E o mais impressionante é que os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. De fato, um milagre aconteceu naquele entardecer. Jesus multiplicou aquela comida para que todos pudessem se alimentar antes de voltar para casa. É assim que Jesus cuida da gente. Ele sabe das nossas necessidades e, na maioria das vezes, nos dá muito mais do que precisamos. Mas você observou o que Jesus fez quando recebeu aquele alimento? Ele deu graças a Deus. Interessante, né? Aquele alimento não era suficiente para o que ele precisava, mas mesmo assim, ele agradeceu. E ali, o milagre aconteceu. Jesus nos ensina a ser gratos a Deus em todas as situações e a entregar a Ele em oração tudo o que fazemos, porque Ele cuida de nós. Que tal expressar sua gratidão a Deus hoje por algo que Ele fez por você? Lembra daquele café da manhã gostoso, da cama confortável que você tem para dormir, do beijinho da mamãe, do abraço do papai, as brincadeiras com os amigos? São tantos motivos para agradecer. Onde você estiver agora, pare por um momento e agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você. Com certeza, Ele vai ficar muito feliz em te ouvir. Será que é possível andar sobre a água? Ficou curioso? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Vocês se lembram da história que contamos aqui sobre a multiplicação dos pães e dos peixes? Então, essa história que vamos contar hoje se passa logo após Jesus fazer esse lindo milagre. Se ainda não assistiu, pega o link que deixamos na descrição e corre lá para ver. Bem,
Agora que você já assistiu a história da multiplicação, vamos começar. A história de hoje começa assim que Jesus despediu a multidão, a quem alimentou com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ele já estava cansado e ainda triste pela morte de seu grande amigo João Batista. Então, ele pediu aos discípulos que atravessassem o lago de barco, enquanto ele se retirava para um tempo de oração. No meio da noite, o barco com os discípulos já estava bem afastado da margem, quando Jesus resolve se juntar a eles. Naquela noite fria, o vento fazia com que as ondas batessem e o lago estava bem agitado. Nesse momento, Jesus foi em direção ao barco onde estavam os discípulos, andando sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, ficaram morrendo de medo. Eles acharam que ele fosse um fantasma. Ué, mas fantasmas não existem. Ai, ai. Mas eles gritaram de medo. E Jesus falou: Ei, sou eu. Não precisam ter medo. Ah, mas Pedro era ousado. Ele disse: Senhor, se é você mesmo, me manda ir até você sobre as águas também. Venha, disse ele. E Pedro foi. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Pedro também estava andando sobre as águas. Ele foi indo na direção de Jesus, quando de repente seu olhar se desviou e ele percebeu que as águas estavam agitadas pelo vento. E adivinhem só, Pedro começou a afundar. Desesperado, Pedro gritou: Senhor, me salva! E Jesus disse a ele: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus levou Pedro de volta para o barco e nesse momento o vento parou de soprar. E os discípulos disseram: Jesus é mesmo Filho de Deus. Imagine você lá, no mar da Galileia, andando sobre as águas com Jesus. Ah, Pedro deve ter tido uma experiência inesquecível. E nós, aqui, aprendemos uma lição importante. Quando estamos olhando para Jesus, ele nos leva a experimentar coisas incríveis. Mas, se desviarmos o nosso olhar dele para prestar atenção nas coisas ruins que acontecem ao nosso redor, acontece conosco como aconteceu com Pedro. Começamos a afundar, desanimar, entristecer. Nossos olhos precisam estar sempre em Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Você conhece a história do cego que foi curado por Jesus? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Como de costume, Jesus ensinava e curava as pessoas, e uma grande multidão se juntava ao seu redor. Onde quer que Jesus fosse, juntavam-se muitas pessoas, e elas ficavam maravilhadas com seus ensinos. Depois de passar algum tempo ali, decidiram ir para uma outra cidade, e quando estavam saindo de Jericó, passaram por Bartimeu, filho de Timeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Naquele tempo, uma pessoa cega não tinha como trabalhar, então ele dependia das esmolas que recebia para poder sobreviver. Ser cego naquele tempo era quase uma sentença de morte. Pouca esperança havia para uma pessoa naquela condição. E Bartimeu, o cego, estava sentado ali, onde costumava ficar todos os dias pedindo esmolas na esperança de conseguir algumas moedinhas para uma refeição antes de dormir. Foi então que ouviu rumores de que Jesus estava na cidade e que estava prestes a passar por aquele caminho onde ele estava. E de repente ele ouviu uma multidão se aproximando e de fato era Jesus. Sabem o que ele fez? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Mas tinha muitas pessoas ao redor de Jesus e ele não ouviu Bartimeu gritar. Então Bartimeu gritou de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas perto dele já começaram a se irritar e mandaram ele se calar. Mas ele continuava gritando sem parar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus o ouviu e disse: chamem ele aqui. Quando as pessoas foram falar com ele que Jesus estava chamando, ele deu um salto e foi correndo até ele. E Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? E ele respondeu: Mestre, eu quero ver. E Jesus respondeu: vá, a tua fé te curou. E imediatamente Bartimeu recuperou a visão. Uau, imagine só! Aquele homem recebeu muitas bênçãos naquele dia. Primeiro, ele voltou a enxergar, ver o mundo, as cores, as pessoas. E além disso, ele foi agraciado com a possibilidade de poder trabalhar e poder prover o seu próprio sustento, sem depender das esmolas das pessoas. Jesus não deu somente a visão a ele, Jesus deu a ele a possibilidade de uma vida digna. E certamente seu testemunho também tocou a vida de muitas pessoas. E você? O que você quer que Jesus te faça? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Jesus! Você conhece a história de um encontro transformador em um poço de Samaria? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Jesus e seus discípulos caminhavam muito, passando por diversas cidades, sempre ensinando e curando as pessoas. Um certo dia, eles estavam saindo da Judeia e indo para Galileia, e nesse trajeto precisaram passar por um país chamado Samaria. Os habitantes de Samaria, chamados de samaritanos, não gostavam dos judeus. E como Jesus e seus discípulos eram judeus, seriam tanto quanto perigoso para eles estarem ali. Quando era perto do meio-dia, Jesus e seus discípulos pararam em um poço para tomar água. E Jesus pediu a seus discípulos que fossem a um vilarejo próximo para comprar comida. Logo depois que eles saíram, chegou uma mulher samaritana que veio buscar água naquele poço. Então Jesus disse a ela: pode me dar um pouco de água? E ela respondeu: como o Senhor, sendo um judeu, vem pedir água para mim, uma samaritana? E Jesus deu a ela uma resposta surpreendente: se você soubesse quem eu sou, você é que estaria me pedindo água, e eu te daria água viva. Mas ela ainda não tinha entendido sobre o que Jesus estava falando. Então ela respondeu: o Senhor nem tem um balde como o meu para tirar água desse poço fundo. Como vai encontrar essa tal água viva? Por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço há tantos anos atrás? E Jesus explicou a ela assim: quem beber da água desse poço, depois de um tempo terá sede de novo, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E mais, essa pessoa se tornará uma fonte de águas que nunca param de jorrar. Aquela mulher ficou maravilhada com o que a tal água viva poderia fazer. Então, ela pediu a Jesus que desse a ela essa água, porque ela não queria mais voltar todos os dias para pegar água naquele poço. Então, Jesus pediu que ela fosse chamar seu marido. Nesse momento, seu semblante se entristeceu e ela disse a Jesus: não tenho marido. E ele disse: isso mesmo, você não tem marido, porque já teve 5, e esse com quem você vive agora também não é seu marido.
Ao que ela respondeu: vejo que você é profeta. Você nem me conhece e já sabe tanto sobre mim. Aqui onde nós estamos, nesse monte, nossos antepassados adoravam a Deus. Mas vocês, judeus, dizem que o certo é adorar em Jerusalém. E Jesus respondeu: vocês, samaritanos, não conhecem o Deus a quem adoram, mas nós o conhecemos. Mas já está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que Deus procura. E ela, ainda um pouco confusa com tudo que Jesus estava dizendo, disse a ele: tudo bem, o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, vai explicar tudo para nós. E Jesus deu a ela uma resposta totalmente inesperada. Ele disse: eu sou o Messias, esse a quem você tanto espera. Ela ficou tão maravilhada com aquela notícia que largou seu balde no chão e saiu correndo de volta para sua cidade e começou a falar com todas as pessoas com quem encontrava: venham ver o homem que disse tudo sobre mim. Será que ele é o Messias? E os samaritanos foram atrás dele para ver quem era esse tal homem. E Jesus ensinou ao povo de Samaria durante aquela tarde inteira, e eles ficaram maravilhados com seus ensinos. E quando os discípulos chegaram com a comida, disseram a Jesus: mestre, pare um pouco para comer. E ele respondeu: minha comida é fazer a vontade do meu Pai e terminar a missão que ele me entregou. Vocês dizem que a colheita será daqui a 4 meses, mas eu digo diferente. Olhem para os campos, eles estão totalmente prontos para a colheita. Você entendeu o que Jesus quis dizer? Ele disse que sua comida é fazer a vontade do Pai. O que isso significa? Pense comigo. Você consegue ficar um dia inteiro sem comer? É difícil, né? Porque a comida é uma necessidade básica. Sem ela, não podemos viver. E Jesus estava dizendo que fazer a vontade de Deus, cumprindo sua missão de ensinar as pessoas sobre Deus, era mais importante até do que a comida. E quando ele disse que os campos estão prontos para a colheita, será que Jesus queria virar agricultor? Claro que não, né? A colheita eram as pessoas para quem Jesus ensinava. Elas estavam prontas para receber a boa notícia da salvação. E naquele dia, muitos samaritanos creram no que Jesus ensinava e se maravilharam tanto com seus ensinos que pediram para ele ficar mais tempo na cidade. E Jesus e seus discípulos ficaram mais 2 dias ali, e muitas pessoas creram na sua palavra e no testemunho da mulher que ele encontrou no poço. Uau! Quantas vidas transformadas! Essa era a missão de Jesus quando ele esteve aqui entre nós. E antes de partir, ele nos deixou a mesma missão. Você já falou sobre Jesus com alguém hoje? Então não perca essa oportunidade. Lembre-se do que Jesus disse: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Você conhece a história do morto que ressuscitou? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muitos anos atrás, existia um homem chamado Lázaro. Ele era amigo de Jesus e tinha 2 irmãs, Maria e Marta. Maria é aquela da história do vaso de alabastro que nós contamos aqui, você se lembra? Então, Lázaro ficou doente e Maria enviou um mensageiro para avisar isso para Jesus, que era um amigo muito próximo de Lázaro e o amava muito. Quando Jesus recebeu a notícia sobre seu amigo Lázaro, disse: essa doença não vai levar Lázaro, ela será para a glória de Deus e do Filho de Deus. Jesus amava muito Lázaro e suas irmãs, eles eram muito amigos. Mesmo assim,
Ele não foi imediatamente visitar o seu amigo. Ele tinha algo importante ainda para fazer na cidade de Judeia, antes de ir para lá. Depois de 2 dias, já tendo resolvido o que precisava, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para Betânia, porque meu amigo Lázaro adormeceu e eu preciso acordá-lo." E os discípulos disseram: "Senhor, se ele está dormindo, ele vai melhorar." Os discípulos não entenderam, mas na verdade, quando Jesus falou que ele estava dormindo, significava que ele tinha morrido. Então Jesus explicou: "Lázaro morreu, mas ainda bem que eu não estava lá na hora que isso aconteceu, porque assim vocês poderão ver o milagre e crer. Vamos até ele." Uau! Jesus é mesmo poderoso, hein? Ele sabia que Lázaro tinha morrido, mesmo sem ninguém ter contado a ele. Isso está ficando interessante. Chegando em Betânia, disseram para Jesus que Lázaro já estava morto há 4 dias. Ele já estava até no sepulcro. Você sabe o que é um sepulcro? Nos tempos de Jesus, era lá que as pessoas, quando morriam, eram colocadas. Eles eram uma espécie de caverna, onde colocavam o corpo e depois fechavam sua entrada com uma pedra bem grande e redonda, que rolava para abrir e para fechar. Esse era o lugar onde estava o corpo sem vida de Lázaro. Marta, irmã de Lázaro, quando soube que Jesus estava na cidade, correu até ele e disse: "Ah, mestre, o Senhor demorou demais. Se tivesse chegado antes, nosso irmão não teria morrido." Será que isso é possível? Será que Jesus se atrasa para alguma coisa? E Jesus respondeu: "Não se preocupe, Marta, seu irmão vai ressuscitar." E Marta disse: "Sim, eu sei que ele vai para o céu." E Jesus disse: "Não, Marta, ele não vai para o céu agora. Eu estou dizendo é que ele vai viver aqui mesmo. Você crê?" E Marta respondeu: "Sim, mestre, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, o nosso Messias." Depois disso, Marta foi em casa chamar sua irmã Maria e disse a ela que Jesus tinha chegado e que ele queria vê-la. Maria foi depressa encontrar Jesus, prostrou-se aos seus pés e disse: "Ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, o nosso irmão não teria morrido." Que coisa, hein? Todo mundo estava achando mesmo que Jesus estava atrasado. Será mesmo que ele estava? Maria e Marta estavam chorando muito e Jesus também ficou muito triste. Ficou tão triste que chorou. Sim, Jesus chorou e perguntou onde estava o corpo de Lázaro. Levaram ele até o sepulcro e ele disse: "Tirem essa pedra." E Marta falou: "Mas, Senhor, já tem 4 dias que ele está morto ali. Deve estar um cheiro horrível." E tiraram a pedra. Então Jesus olhou para cima e disse: "Pai, obrigado por ouvir a minha oração. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas essas pessoas precisam crer que eu sou teu filho." Depois de dizer essas palavras, Jesus deu um grito: "Lázaro, vem aqui para fora!" Foi quando algo totalmente inesperado aconteceu. Lázaro levantou-se e saiu. Vivo! Sim, vivinho da Silva! E foi uma alegria imensa para todos que estavam ali. Naquele momento, muitos creram em Jesus e a felicidade tomou conta daquelas pessoas. Uau! Você imaginava que Jesus poderia fazer algo tão grandioso assim? Ele é de fato Filho de Deus. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Você sabia que Jesus curou um paralítico em Cafarnaum? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Certo dia, Jesus estava na cidade de Cafarnaum com seus discípulos. Ele estava ensinando dentro de uma casa e, como sempre, foram chegando mais e mais pessoas para ouvir seus ensinos. E a casa foi ficando cheia de gente. Alguns que chegaram depois ficaram do lado de fora, perto da porta e das janelas, para tentar ouvir o que Jesus ensinava lá dentro.
Naquela mesma cidade morava um homem que era paralítico, e ele ficou sabendo que Jesus estava na cidade e desejou muito ir vê-lo, porque soube que ele estava curando as pessoas e poderia curar ele também. Mas como um paralítico poderia ir até Jesus? Naquele tempo não existia cadeira de rodas e a única forma daquele homem ir a algum lugar era sendo carregado por alguém. Foi então que ele lembrou dos amigos que sempre o ajudavam quando ele precisava, e 4 deles se dispuseram a carregar ele até Jesus. No caminho, foram perguntando para as pessoas da cidade onde Jesus estava, e foi indicado um endereço perto dali. Quando chegaram ao local, viram uma casa lotada de gente, tanto no lado de dentro quanto no lado de fora. Tinha muita gente mesmo. Então um deles disse: "Como iremos levar nosso amigo até Jesus? Não dá nem para passar pela porta, tem gente demais aqui." Então outro amigo falou: "Eu tenho uma ideia. Vamos subir até o telhado e tirar algumas telhas. Assim poderemos abrir um acesso por cima da casa." E todos acharam que era uma ótima ideia. Depois de abrir um buraco no telhado da casa, os homens pegaram a maca de seu amigo e amarraram nela algumas cordas e começaram a descer ele por ali. Quando Jesus viu o que aqueles homens estavam fazendo por seu amigo e a fé que eles tinham, disse ao paralítico: "Filho, seus pecados estão perdoados." Mas alguns mestres da lei estavam ali e, ao ouvirem aquilo, pensaram consigo mesmos: "Esse homem está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus?" Jesus, percebendo em seu espírito o que eles estavam pensando, disse a eles: "Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu digo a você." Então, olhando para o paralítico, ele falou: "Levante-se, pegue sua maca e vá para casa." Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Aquele homem se levantou na frente de todo mundo, pegou sua maca e saiu da casa andando totalmente curado. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos nada igual." Jesus é mesmo surpreendente. Ele sabe do que precisamos e sabe também tudo o que pensamos e sentimos. E Ele tem poder para curar qualquer pessoa. Ele é o Filho de Deus. Aleluia! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade: você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você sabia que Jesus realizou um grande milagre no mar de Tiberíades? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro!
Você se lembra da história da crucificação e ressurreição de Jesus que nós contamos aqui no grande livro? Se ainda não assistiu, ao final dessa história, pegue o link aqui na descrição. Nessa história, os discípulos viram que Jesus não ficou morto naquele sepulcro. Ele ressuscitou. E depois de ressuscitar, Jesus apareceu algumas vezes para seus discípulos. Na história de hoje, ele também apareceu. Tudo aconteceu mais ou menos assim. Alguns discípulos de Jesus estavam à margem do mar de Tiberíades. Pedro, então, se levantou e disse: "Vou pescar." Então, os outros responderam: "Nós vamos com você." Antes de Jesus chamar seus discípulos para segui-lo, eles tinham uma vida normal. E alguns deles eram pescadores. E todos eles largaram tudo para seguir a Jesus. E agora que Jesus tinha partido, eles precisaram voltar ao seu trabalho anterior para poderem alimentar suas famílias. Por isso, Pedro, que antes era pescador, decidiu voltar a pescar. Assim, eles entraram no barco e começaram a jogar suas redes. Eles passaram a noite toda jogando as redes, mas não conseguiram pegar nenhum peixe. Quando amanheceu, eles pararam de tentar e encostaram o barco na praia. Quando desceram do barco, Jesus veio na direção deles, mas eles não reconheceram o mestre. Então ele perguntou: "Vocês têm alguma coisa para comer?" E eles responderam: "Não." Então Jesus disse a eles: "Joguem as redes do lado direito do barco e vocês vão encontrar peixes." E assim eles fizeram. Quando tentaram puxar as redes de volta, não conseguiram, de tanto peixe que tinha. Uau! Um grande milagre tinha acabado de acontecer. Nesse momento, João disse a Pedro: "É Jesus!" E Pedro deu um salto, desceu do barco e correu na direção da praia. Os outros discípulos vinham trazendo o barco cheio de peixes para a margem. E quando se aproximaram do mestre, viram que ali tinha uma fogueira, peixes sobre as asas e um pouco de pão. Então, Jesus disse a eles: "Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Vamos comer." Pedro então correu de volta até o barco para buscar alguns peixes para comerem juntos. Todos os discípulos sabiam que era Jesus, mas nenhum deles teve coragem de perguntar para confirmar. Então, Jesus e seus discípulos comeram aquela deliciosa refeição à beira do mar e tiveram ali momentos muito agradáveis juntos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" E Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." E ele respondeu: "Cuide dos meus cordeiros." Depois, Jesus perguntou a Pedro de novo: "Simão, filho de João, você realmente me ama?" E ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." E Jesus disse: "Pastoreie as minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus disse: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro então ficou magoado, porque Jesus já tinha perguntado 3 vezes a mesma coisa. E respondeu: "Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo." Então Jesus disse a ele: "Cuide das minhas ovelhas." E assim, Jesus convidou mais uma vez a Pedro para segui-lo e cumprir sua missão. A mesma missão que Jesus deu a cada um de seus discípulos: tornar Deus conhecido em toda a terra. E cada um de nós, como discípulos de Jesus, recebemos a mesma missão. Bora começar?
Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você sabia que Jesus curou uma mulher que estava doente há 12 anos? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Nos tempos de Jesus, havia uma mulher que estava doente há muitos e muitos anos. Quando tudo começou, 12 anos antes, aquela mulher tinha um pouco de dinheiro guardado. Então, ela procurou os melhores médicos da época. Ela fez várias consultas, vários exames e tentou vários tratamentos. Mas cada vez que ela chegava em casa sem resposta, seu coração se entristecia mais. Sua doença era bem grave, porque ela tinha uma hemorragia que não parava. Você sabe o que é uma hemorragia? Essa palavra vem da junção de duas palavras gregas. Hemo vem de aima, que significa sangue, e ragia vem de ragia, que significa quebrar. Quando uma pessoa se corta, ela tem uma hemorragia, ou seja, uma espécie de vazamento de sangue no local que cortou. Mas você já deve ter se cortado alguma vez, certo? O normal é que esse corte saia sangue por algum tempo, mas depois ele para, não é verdade? Já a doença daquela mulher fazia com que a hemorragia dela nunca parasse. Devia ser uma doença muito grave e muito rara, porque nenhum médico de sua época conseguiu um remédio para ela melhorar. Por fim, ela gastou a última reserva de dinheiro que ela tinha com um último exame, mas infelizmente foi em vão. Mais uma vez, ela estava sem respostas. Agora ela estava doente e sem dinheiro para tentar outros médicos. E ainda tinha um outro agravante. Naquela época, o sangue era considerado algo impuro. Quem tocasse em sangue precisava passar por um ritual de purificação até poder estar no meio das pessoas. E quem tivesse algum sangramento no corpo deveria ficar isolado até que curasse. Realmente, aquela situação era bem difícil para aquela mulher. Os anos se passaram e ela foi vivendo como podia, com muita dificuldade, pouco dinheiro e sempre isolada das outras pessoas. Até que um dia ela ouviu dizer que tinha um homem chamado Jesus que estava fazendo vários milagres naquela região e que em breve ele passaria por ali. Ela ficou muito animada. Ela pensou: essa pode ser a minha chance. Se ele curou o cego, surdo, paralítico, também vai poder me curar. Então ela se preparou, tomou um belo banho, trocou de roupa e ficou esperando até ouvir falar que ele chegou. E de repente ela ouviu um grito: "Lá vem ele! Venham ver! Jesus está na cidade!"
Esse era o momento que ela mais esperava nos últimos 12 anos. Então ela correu na direção do grito que ouviu, mas quando chegou lá, uma surpresa. Tinha uma enorme multidão ao redor de Jesus. E agora, ela nem poderia estar ali de acordo com os costumes da época. Muito menos se espremer no meio das pessoas para conseguir chegar nele. Mas ela não desanimou. Sabem o que ela fez? Ela pensou: se eu conseguir tocar na pontinha da roupa de Jesus, poderei ser curada. Então, ela corajosamente se abaixou e, passando entre uma perna e outra, ela foi se arrastando até que finalmente conseguiu. Ela alcançou Jesus e tocou na pontinha da sua roupa. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Imediatamente ela foi curada. Sua hemorragia parou na hora. Que alegria! Ela ainda estava comemorando consigo mesma quando, de repente, um silêncio surgiu. E ela ouviu Jesus falando: "Quem me tocou?" E os discípulos diziam: "Mestre, tem muita gente aqui, tá todo mundo te apertando, como assim quem me tocou?" Mas ele insistia: "Alguém me tocou sim, eu senti que saiu o poder de mim." Então, aquela mulher não podia mais se esconder. Ela se prostrou aos pés de Jesus e, tremendo, disse a ele: "Fui eu que te toquei e fui instantaneamente curada." Então Jesus disse a ela: "Filha, a sua fé te curou, vá em paz." E esse foi o melhor dia da sua vida. Depois de tanto tempo, aquela mulher encontrou com o médico dos médicos e, com um toque na pontinha da sua roupa, pela fé, foi completamente curada. E você? O que você faz quando está doente? É claro que devemos procurar sempre um médico, tomar remédios quando for necessário, mas o que devemos fazer antes de tudo isso? Isso mesmo, orar! Jesus pode curar qualquer doença, por mais grave que ela seja. Às vezes, Ele vai usar os remédios para nos curar. Outras vezes, Ele vai simplesmente usar a nossa fé. E assim como aquela mulher na história de hoje, devemos sempre buscar a Jesus com fé. Amém! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você conhece a história da menina que Jesus ressuscitou? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Nos tempos de Jesus, havia um homem chamado Jairo. Ele era dirigente de uma sinagoga e tinha uma filha. Um dia, a filha de Jairo ficou doente e a doença começou a piorar. Piorou tanto que Jairo pensou: "Oh não! Acho que minha filha vai morrer. Preciso fazer alguma coisa." Nesse momento,
Jairo lembrou que o pessoal que frequentava a sinagoga tinha comentado de um tal Jesus que curava as pessoas. Então ele pensou: quem sabe Jesus pode curar minha filha? E naquele mesmo dia, Jesus estava passando por ali e, como de costume, uma enorme multidão o cercava e o apertava. Quando Jairo viu Jesus, correu na sua direção e prostrou-se aos pés dele e disse: Mestre, por favor, eu te imploro, vem até a minha casa. Minha filha está muito doente, ela está à beira da morte. Se o Senhor colocar as mãos sobre ela, ela ficará curada, tenho certeza. E Jesus foi com ele, e seus discípulos o acompanharam. No caminho, Jesus foi interrompido por alguém que ele não conseguia identificar. Ele sentiu que dele saiu poder, mas não sabia o que tinha acontecido. Mas essa história está em outro vídeo aqui no Grande Livro. Vamos deixar o link dela na descrição para você assistir depois. E depois de conversar com aquela mulher, Jesus, seus discípulos e Jairo seguiram em frente para ver a menina que estava doente. Quando chegaram na casa, viram muitas pessoas agitadas e chorando, dizendo que a menina já tinha morrido. Mas Jesus disse a eles: parem com isso. A menina não está morta, ela está apenas dormindo. As pessoas que estavam ali lamentando não acreditaram no que ele falou e riram dele. Mas depois de dizer essas palavras, Jesus entrou na casa de Jairo e, chegando no quarto da menina, pegou em sua mão. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. A menina se levantou da cama completamente curada. E aquela notícia se espalhou por toda aquela região. E cada vez mais pessoas ouviam a mensagem de que ele é o Filho de Deus que veio salvar aqueles que estão perdidos. Em seu ministério, Jesus curou muitas pessoas, realizou muitos milagres e transformou muitas vidas. Ele fazia tudo isso por amor. Jesus ama todas as pessoas e Ele está sempre com sua mão estendida para nos ajudar, para nos curar e nos salvar. Vamos juntos declarar nosso amor por Ele? 1, 2, 3 e já! Nós chamamos Jesus! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você sabia que os discípulos correram grande perigo no meio do lago? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Certo dia, Jesus estava com seus discípulos e tinha acabado de ensinar as multidões e decidiu ir para uma outra cidade que ficava no outro lado do lago. Então, eles entraram no barco e partiram. Enquanto eles navegavam, Jesus adormeceu. Logo em seguida, os discípulos começaram a perceber que o vento estava ficando mais forte.
e já começaram a ficar preocupados. Aquele lago costumava ter tempestades muito fortes, fazendo com que barcos como aquele em que estavam afundassem em poucos minutos. Eles ficaram alertas e o mestre continuava dormindo. Provavelmente estava cansado, pois já tinha passado o dia todo ensinando na cidade. O vento foi ficando mais forte e de repente eles perceberam que o barco começou a balançar. A preocupação aumentou. Eles começaram a ficar com medo. E quanto mais forte o vento soprava, mais o barco balançava e as ondas começaram a se formar. E elas foram ficando cada vez maiores e maiores, até que de repente aquele vento se transformou em um forte vendaval. As águas batiam com muita força e grandes ondas agitavam o barco de um lado para o outro. O barco já estava ficando inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos, desesperados, foram acordar Jesus e disseram: Mestre, mestre, vamos morrer! Jesus se levantou e deu ordem ao vento e às ondas, mandando eles pararem. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. O vento se acalmou e as águas também ficaram tranquilas. Uau, que poder é esse? Então Jesus perguntou aos seus discípulos: Onde está a fé de vocês? Mas os discípulos estavam ainda tremendo e admirados se perguntavam: Quem é esse que até os ventos e as águas o obedecem? A cada dia que os discípulos passavam com o Mestre, eles compreendiam mais quem Ele é, quem Deus é e qual é a sua missão. Eles andaram com Jesus lado a lado e aprenderam lições profundas sobre Ele e sobre a missão de Deus em tornar seu nome conhecido em toda a terra. Amém! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade: você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro!